Olá, turminha do primeiro e do segundo ano do ensino médio de tempo integral. Aqui quem vos fala é a professora Ellen, da disciplina de práticas experimentais. E nessa primeira semana, bem-vindos ao quarto bimestre, nós estaremos estudando um pouquinho da matemática na prática. Para isso, nós vamos aprender como calcular a idade de fósseis. É uma aula demonstrativa e como estamos no modo virtual essa semana, então eu resolvi gravar para vocês. Ganhei meu microfone, o som melhorou, né? Então vamos lá. Semana 1, PET 4, aliás, da semana 1, nosso quarto bimestre. Primeiro, uma palavrinha aí, jamais desista de você, viu? Na primeira parte dessa aula, nós iremos calcular alguns quadrados. Como assim, professor? Vocês vão pegar na casa de vocês, recortar um quadrado, uma folha, assim, que nem eu fiz. Eu medi com a régua 20 por 20 centímetros, tá? Recortei esse quadrado. E no caderno, vocês vão fazer uma tabela, tá? Igual eu fiz aqui, ó, essa tabela. De um lado, vocês vão colocar número de vezes, e do outro lado, vocês vão colocar a área do quadrado. Por quê? Porque nós vamos aprender a fazer uma parte aqui demonstrativa, vocês vão fazer aí na casa de vocês. O que seria uma progressão geométrica? No primeiro bimestre, nós aprendemos progressão aritmética, e agora é a geométrica. Veja bem, aqui tem 20 por 20 centímetros. Como é que eu calculo a área de 20 por 20? Como é a área do quadrado? A área do quadrado é só você multiplicar. 20 vezes 20 vai dar 400. Então, aqui, nessa primeira vez, eu vou marcar aqui na minha tabelinha, para vocês verem. Na primeira vez, a minha área deu, então, 20 vezes 20 centímetros, vai dar 400 centímetros quadrados. Ó. Então, ficou assim, nessa primeira linha aqui. Na segunda linha da nossa tabela, o que nós vamos fazer? Pegar nosso quadrado, ó, e dobrar ele no meio desta forma aqui, ó. Ponta com ponta. Vamos dobrar nosso quadrado aqui no meio. Ó. Dobrando ele aqui no meio, metade, certo? Aí, nós vamos recortar aqui e medir de novo. Vai ficar até um retângulo agora, né? Vamos medir. Essa medida aqui, ó, vai dar, o segundo aqui vai dar 20 por 10, né? Deu um retângulo, não deu um quadrado, mas o objetivo é que deu um quadrado. Então, o que eu faço? Eu dobro mais uma vez. Ó, agora virou um quadradinho de novo. O primeiro quadrado estava grandão, 20 por 20. O segundo quadrado, eu vou ter, então, o quê? 10 por 10. Aí, vou anotar lá. Segunda vez, quanto é 10 vezes 10? 100. Então, 100 centímetros quadrados. Foi a segunda vez. Ficou assim. Terceira vez, mesma coisa. Eu vou pegar um quadradinho que eu recortei, né? E vou dobrar fazendo outro quadrado. Aí a medida vai ficar quanto? 5 por 5. Então, terceira vez, 5 vezes 5, 25 centímetros quadrados. E assim, sucessivamente, até não der mais para dobrar e medir o quadradinho. Então, você vai anotar aqui na sua tabelinha até quantas vezes você conseguir. Após anotar isso, nós vamos calcular, fazer o gráfico desta nossa tabela. Olha só, no gráfico, a gente coloca aqui, nesse eixo X,
né? Nós vamos colocar o número de vezes que a gente dobrou. E no eixo Y, nós vamos colocar qual é a área quadrada. Aí vocês vão, por exemplo, uma vez 400. Então, eu vou anotar lá em cima, né? Aqui em cima, mais ou menos, que vai dar um pontinho, mais ou menos aqui, um pontinho. Segunda vez, quanto deu? 100. Então, o pontinho vai ficar um pouco mais para baixo aqui. E assim, sucessivamente. O seu gráfico vai ficar parecido, mais ou menos, com esse daqui. Tá vendo? Esse gráfico aqui. Vai ficar mais ou menos assim, seu gráfico. Vocês vão desenhar no caderno e fazer o upload da foto no formulário. Ou enviar para mim diretamente pelo Classroom. Na primeira pergunta da nossa atividade, fala para enviar o gráfico e escreva qual é o tipo da função matemática. Qual é o tipo? O tipo é exponencial, quer dizer o quê? Que ele vai diminuindo, né? De forma exponencial. Todo gráfico que você vê dessa forma aqui é um gráfico de função exponencial. Ou seja, se comporta como uma progressão geométrica. Lembrando que a fórmula da progressão geométrica é essa aqui. A, primeiro termo da progressão, vezes n, o número de vezes, né, o número do termo que eu quero, é igual a A1, primeiro termo, vezes Q, que é a razão da progressão, né, n menos 1. Então, nós podemos achar qualquer número, qualquer ponto aqui no gráfico, através dessa fórmula aqui. Então, vejam bem, é diferente a progressão geométrica da progressão aritmética. Na geométrica, por isso que eu quis usar aqui o quadrado para representar vocês, que na geométrica nós temos aqui o quadrado da forma bidimensional. Ele vai diminuindo, aumentando de forma exponencial. Na progressão aritmética, não. Nós teríamos somente um crescimento aritmético, seria uma reta, e não uma curva aqui no gráfico, tá bom? Na segunda parte da nossa aula, nós vamos aprender como calcular a idade de um fóssil, porque ela também se comporta de forma de progressão geométrica. Veja só que interessante. Um fóssil não é só um dinossauro, tá? Podemos ter fósseis de todas as coisas vivas, né? Então, aqui nós temos, olha só, um fóssil de um peixe, eu acho que é um cachorro, esse outro, né? Ou até um dinossauro mesmo. Olha só que lindo que são os fósseis. Aqui de conchas, né? Da parte de um dinossauro. E a pergunta no nosso PET é: se ao fazer análises laboratoriais, conclui-se que um fóssil está com uma porcentagem do seu carbono 14 original, digamos 25%, como determinar a idade deste fóssil? Primeiro, o que é o carbono 14? O carbono 14 é um radioisótopo usado para datar, para fazer a datação dos fósseis, para saber quanto tempo que aquele fóssil está morto, quanto tempo que tem aquele fóssil. Vou aqui no seguinte slide para mostrar para vocês como funciona. O carbono 14, enquanto ele está vivo, ele é 14, né? Aí, depois que ele morre, esse carbono 14 vai desintegrando e vai virando carbono 12 e vai substituindo pelo nitrogênio. Então, aqui no caso, nós temos aqui, ó, o peixe no tempo zero, né? Quando ele morreu, todas as partes dele continham no corpo dele carbono 14. Depois de um tempo, o carbono vai sendo substituído por nitrogênio. E então, é o que a gente diz aqui, a gente usa o que? Marcadores. E aí, meia-vida do carbono 14, os cientistas já sabem que é cerca de 5.730 anos, certo? Então, se ele está 100% ainda com carbono 14, quer dizer que ele morreu naquele momento. Então,
ele tem 100% carbono 14. Se ele tem meia vida, ele tem o quê? 50% do carbono 14. Ele tem meia vida. Então, metade dele está com carbono 14, outra metade está com nitrogênio. Então, meia vida, nós sabemos que já tem 5.730 anos que ele está lá como fóssil. Se a gente calcular o que ele pede aqui no exercício, ó, ele pede meia vida? Não. Ele está pedindo o quê? 25%. Não é 50%, é 25%. Então, 25% seria o quê, gente? Metade de 50%, não é? Então, vamos aqui voltar nesse gráfico aqui, ó. Esse gráfico é um gráfico de meia-vida, ó. Quando ele está 50%, nós vemos aqui 5.730. Quando ele está 25%, olha só, já é 11.460 anos que aquele fóssil está lá, morto, né? Então, gente, é um comportamento de progressão geométrica também. Na número 2, então, vamos lá. Na número 2, nós temos aí a resposta letra B. 11.460 anos. Entenderam o que é a meia-vida do carbono? Se tiver dúvidas, pode digitar nos comentários. Se tiver algum aprendizado a mais, vamos interagir nos comentários. Um abraço para vocês e até a próxima semana, onde nós vamos ter aulas presenciais. E os alunos das aulas remotas vão esperar o próximo vídeo da próxima semana, tá ok? Um abraço, gente. Tchau, tchau.